Aquela pirralha que mal saiu das fraldas acha que pode dar ordens? Uma cadela comandando um regimento? Isso aqui virou o quê? Um jardim de infância? O subtenente Paulo Costa estava agachado no canto de um container velho e enferrujado, usado como área de fumantes atrás da seção administrativa, e cuspiu no chão com desprezo. O vapor branco de sua respiração subiu como fumaça e se dispersou instantaneamente no ar gélido de -5 graus, com sensação térmica de -20 da Serra Gaúcha. Ele jogou mais uma bituca de cigarro nervosamente sobre uma lata de alumínio que já transbordava de restos de tabaco barato. Um terceiro sargento que estava à sua frente riu sem graça, olhando para os lados com receio. Subtenente, por favor, baixe o volume. Hoje é a cerimônia de posse, não é? Dizem que a nova comandante do regimento tem ouvidos de tísica. Dizem que ela veio das forças especiais, os comandos, ponto. Comandos ou escambau, desde quando mulher comanda tropa de combate? Ainda mais aqui. Tudo bem que é um regimento de reserva e não a fronteira da Amazônia. Mas você sabe onde estamos? É o Vale da Caveira. Aqui até defunto morre de frio no inverno de São Joaquim. Quanto tempo você acha que uma mulherzinha que só ficava girando caneta no ar-condicionado do quartel-general em Brasília vai aguentar aqui? O subtenente Paulo levantou-se, batendo nas bolsos da farda camuflada para tirar a poeira. A insígnia de subtenente em seu peito brilhava como uma medalha de honra. Durante os 20 anos em que serviu naquela unidade, viu passarem 5 comandantes de regimento e incontáveis comandantes de batalhão, mas ele sempre permaneceu. Para ele, os comandantes eram apenas viajantes passageiros. A arrogância de que o verdadeiro dono daquele quartel era ele estava impregnada em seus ossos. Quer apostar? Em um mês ela vai estar chorando e pedindo transferência para uma unidade administrativa. Escreve o que eu tô dizendo. Paulo soltou uma risada sarcástica e caminhou em direção à companhia. No entanto, contrariando suas previsões naquela tarde, o ar na região serrana do sul do Brasil estava mais cortante e pesado do que o normal. São Joaquim, Santa Catarina. Cercada por montanhas, esta região no inverno se tornava um lugar onde o céu e a terra se fundiam em tempestades de geada e ventos uivantes. No pátio de formaturas, as orelhas e narizes dos soldados perfilados estavam vermelhos, à beira de congelar, e o vapor branco não parava de sair de suas bocas. O vento cortante como navalha penetrava as golas das fardas, mas ninguém ousava se mexer. Tudo porque o som dos coturnos da nova comandante, Coronel Beatriz Santos, ressoava de forma excepcionalmente nítida no palanque. Toque, toque, toque. Ao contrário dos gestos exagerados ou da voz forçada que comandantes comuns exibiam nas cerimônias de posse, não havia nada disso nela. Ela parou no centro do palanque silenciosamente, mas com uma presença pesada, como uma onça pintada caminhando sobre o gelo. Era magra, mas a linha dos ombros sob a farda parecia feita de aço, e os olhos revelados sob a boina eram mais frios que o vento minuano do sul. Os olhares da tropa se voltaram para ela. A mais jovem mulher a comandar um regimento, vinda do batalhão de forças especiais. Os adjetivos eram grandiosos, mas nos olhos dos soldados e oficiais havia mais dúvida do que curiosidade. E nos olhos de alguns sargentos e subtenentes mais velhos, havia uma antipatia indisfarçável. Beatriz não pegou o microfone. Em vez disso, virou a cabeça lentamente, examinando um a um soldados no pátio e o Estado-Maior e o grupo de sargentos perfilados abaixo do palanque. Onde seu olhar pousava, uma tensão estranha fluía. Quando o subtenente Paulo cruzou o olhar com ela, ele pigarreou involuntariamente e desviou o olhar. O olhar dela não era apenas de quem observava pessoas. Era o olhar de um predador analisando se a presa estava prendendo a respiração ou onde as armadilhas estavam escondidas. Caveira! Grito de guerra da unidade. Mesmo sem usar o microfone, a voz dela ecoou clara e cortante. Era um tom seco, nem alto nem baixo, mas carregava uma ameaça inegável. A partir de hoje, assumo o comando do 23º Regimento de Infantaria da 3ª Divisão de Exército. Sou a Coronel Beatriz Santos. Ela omitiu todas as formalidades desnecessárias. Não houve pedidos de cuidem bem de mim, nem promessas clichês de esforço. Deste momento em diante, a palavra meia-boca não existe na minha unidade. Militares falam através de resultados e agem conforme o regulamento. Farei com que não sintam vergonha da farda que vestem. É só.
Foi um discurso de posse curto e grosso. Os aplausos demoraram a explodir. Parte porque ficaram desconcertados com a brevidade, mas principalmente porque estavam intimidados pela aura gélida que ela emanava. Ao descer do palanque, Beatriz não entrou no jipe que a aguardava. Fez um gesto indicando que caminharia até o prédio do comando. O Estado-Maior, pego de surpresa, seguiu atrás dela, e o subtenente Paulo o seguiu a passos lentos. Subtenente, o senhor viu? O olhar dela não é brincadeira, sussurrou o chefe da primeira seção pessoal, estalando a língua. Paulo bufou. HMPF. Só pose. Espera o frio apertar de verdade que ela não vai nem sair da casa funcional com o aquecedor no máximo. Mulher é tudo igual. Foi nesse momento. Beatriz, que caminhava à frente, parou bruscamente. Os oficiais que vinham atrás pararam como peças de dominó. Beatriz girou o corpo lentamente. Seu olhar cravou-se exatamente no subtenente Paulo. A distância era de mais de 10 metros, mas Paulo sentiu um calafrio na espinha. Não pode ser que ela ouviu. Eu falei baixo. Beatriz aproximou-se a passos largos. Você é o adjunto de comando? Paulo, tentando esconder o nervosismo, prestou continência. A ponta dos dedos mal tocava a sobrancelha, numa postura sutilmente desleixada. Caveira. Sim, senhora. Subtenente Paulo Costa, adjunto de comando do regimento. Beatriz não retribuiu a continência. Em vez disso, encarou fixamente o peito de Paulo, cheio de medalhas penduradas na farda de passeio, e a boina usada de forma torta. Não ouviu o grito de guerra. De novo. A testa de Paulo franziu. Essa coronel novata ousa corrigir a postura de um veterano de 20 anos de casa? A raiva subiu pela garganta, mas havia muitos olhos observando. Ele forçou a voz. Caveira. Só então Beatriz levantou a mão lentamente para retribuir, e dando mais um passo à frente, olhando nos olhos de Paulo, disse. Ter uma farda enfeitada não eleva o caráter de um militar. Subtenente, sua gravata está torta. É o seu caráter que está torto também? Os oficiais ao redor prenderam a respiração. O rosto de Paulo ficou vermelho de fúria e vergonha. Beatriz não esperou resposta, virou-se novamente e caminhou para o prédio principal. Receberei a apresentação dos oficiais na sala de operações em 10 minutos. Relate quem se atrasar na chamada. Vendo as costas dela se afastando, Paulo rangeu os dentes. Aquela jararaca. Mas ele não sabia. Ele não sabia que, durante seu tempo nas forças especiais, Beatriz tinha demonstrado uma habilidade mais excepcional em caçar traidores internos do que monitorar movimentos inimigos a 1000 quilômetros de distância. E que antes de vir para o sul, ela já havia recebido informações de um contato no Centro de Inteligência do Exército, CIE, sobre fluxos de dinheiro suspeitos e desaparecimento de materiais naquela unidade. O vento da serra soprava com mais força. A guerra já havia começado. A sala da comandante estava gelada. O aquecimento central estava ligado, mas Beatriz mantinha as janelas escancaradas. Sobre a mesa, os documentos de passagem de comando e os quadros de situação deixados pelo antecessor estavam espalhados. Ela folheava os papéis um a um, usando luvas de couro. Apenas o som do papel virando preenchia o silêncio. Livro de controle de suprimentos, livro de devolução de fardamento e tragam a chave da caixa de sugestões dos soldados agora. O oficial de operações, S3, ao lado, perguntou nervoso. Coronel, a senhora acabou de chegar. Não está se esforçando demais? Nem desfez as malas ainda. Eu desfaço minhas malas sozinha. Traga o que eu mandei. E onde foi o subtenente? Ah, o subtenente Paulo foi fazer uma ronda nos alojamentos para encorajar os soldados. Verificar os aquecedores por causa do frio. Encorajar, é? Os lábios de Beatriz se torceram. Ela pegou uma lista de fardamento previsto para descarte na pilha de documentos. Havia inúmeros registros de coturnos e japonas, casacos, em perfeito estado sendo descartados como danificados. Estão comendo pelas beiradas com muito apetite, estou vendo. Murmurando para si mesma, ela olhou pela janela. Via-se os alojamentos antigos dos soldados além do pátio. Parecia uma paisagem pacífica de inverno, mas ela podia sentir instintivamente o que estava acontecendo lá dentro. No mesmo momento, no alojamento da 2ª companhia. Alto. Ei, soldado Mateus, o que você está escondendo aí?
O subtenente Paulo chutou a porta do alojamento e entrou gritando. Os soldados que se preparavam para a revista do recolher, assustaram-se e ficaram em posição de sentido. Caveira. Soldado Mateus. Um soldado com rosto de menino, que arrumava o armário no canto do beliche, tremia como vara verde. Paulo aproximou-se dele lentamente. Em sua mão, em vez de um bastão de comando, ele segurava uma vara grossa, tipo bastão de caminhada. Ele bateu com a vara na gaveta do armário de Mateus. Eu vi quando passei no corredor mais cedo. Você estava com um sorriso de orelha a orelha abrindo uma encomenda do Sedex. O que é? A namoradinha mandou? Ele não, senhor. Meus pais enviaram de presente de aniversário. Presente de aniversário? Que filhinho querido. Deixa eu ver isso aí. Paulo praticamente arrancou a pequena caixa que Mateus tentava esconder nas costas. Ao abrir a embalagem, um relógio de luxo prateado brilhou lá dentro. Era um modelo de edição limitada de uma marca famosa. Um item caro que o salário de um soldado levaria meses para pagar. Os olhos de Paulo brilharam de cobiça. Ele tirou o relógio, girou-o nas mãos e estalou a língua. Ei, Mateus, você acha que pode ir para a faxina usando isso? Usar uma coisa cara dessas para capinar mato ou limpar vala? E se arranhar, hein? Eu tomarei cuidado. Esse moleque não entende português? No exército existe uma coisa chamada criar desigualdade. Um usa um relógio digital de camelô e o outro usa um troço brilhante desses. Acha que vai ter camaradagem? Ah, isso é o inimigo principal da união da tropa. Inimigo. Paulo colocou o relógio em seu próprio pulso e sorriu maliciosamente. Vou guardar isso no cofre da seção administrativa temporariamente. Pegue de volta quando for sair de licença. Entendeu? Mas subtenente, pelo regulamento, relógio é item pessoal. Quando Mateus tentou argumentar chorando, a expressão de Paulo se contorceu violentamente num instante. Seu merdinha, o que o adjunto de comando fala não vale nada para você. Eu disse que ia roubar, disse que ia guardar. Se você perder isso, eu que vou ser responsável. Não sabe que tem muito ladrão no alojamento? Eu tô fazendo um favor especial de cuidar disso e você vem me retrucar? O grito de Paulo ecoou pelo alojamento. O cabo da esquadra ao lado cutucou as costelas de Mateus. Se ele respondesse mais, sua vida no quartel viraria um inferno. Mateus mordeu o lábio e baixou a cabeça. Entendido. Obrigado pelo cuidado. Assim que se fala. Nossa, o relógio é pesado, coisa boa. Essa molecada de hoje em dia tem muito dinheiro. Paulo saiu cantarolando, enfiando o relógio no bolso, e começou a vasculhar os armários de outros soldados. Ei, Cabo Felipe, aquele coturno importado que você disse que comprou foi autorizado? O solado parece alto demais. Traz aqui. Preciso fazer um teste de segurança. O alojamento por onde Paulo passou ficou em um silêncio fúnebre, como se tivesse sido bombardeado. Os soldados cerravam os punhos de raiva, mas eram impotentes diante da enorme muralha da hierarquia e do tempo de serviço. Saindo para o corredor, Paulo acariciou o relógio no bolso. Vendo o modelo, dá para pegar uns 5.000 reais fácil vendendo como usado. Se passar pro Carlão, é dinheiro na mão. Ele já considerava o relógio como seu. Faltando um ano para a reserva, ele planejava levar tudo o que pudesse além da aposentadoria. Já tinha confiscado e desviado bens de inúmeros soldados sob pretexto de guarda e nunca tinha sido pego. Os comandantes de batalhão odiavam dor de cabeça e o comandante do regimento mal aparecia. Mas ele não percebeu o olhar de alguém observando-o através da janela no final do corredor. Prédio do comando, segundo andar, sala da comandante. Beatriz baixou os binóculos de alta potência e um sorriso frio surgiu no canto de seus lábios. Em seu campo de visão, a cena de Paulo saindo do alojamento satisfeito, com o relógio do soldado no bolso, estava clara. Caiu na rede. Ela apertou o interfone da mesa. Oficial de inteligência, vem à minha sala imediatamente. A noite na serra se aprofundava. Na escuridão, os animais prendiam a respiração, mas uma caçadora mais temível estava armando a armadilha. O que Paulo roubou não foi um simples relógio. Ele tinha colocado no bolso uma bomba-relógio que adiantaria sua própria ruína. Beatriz tirou um caderno velho da gaveta. A capa não tinha nada escrito, mas a primeira página continha uma lista de suspeitas de corrupção na unidade escrita em letras miúdas.
Ela pegou uma caneta vermelha e circulou o nome no topo: Paulo Costa. A habilidade mais letal que ela aprendeu nas forças especiais não foi tiro nem combate corpo a corpo. Foi o planejamento de usar aquilo que o inimigo mais preza como isca para cortar sua garganta no momento de maior descuido. Vai ser divertido. Vamos ver até onde você vai, subtenente. Beatriz sussurrou baixinho, olhando seu reflexo na janela. Seus olhos brilharam como os de um lobo na noite. A noite de inverno no sul era longa e impiedosa. Assim que o sol se pôs, a temperatura despencou para menos 10 graus. Tudo estava congelado e silencioso, exceto pela fumaça branca que saía incessantemente da chaminé da caldeira atrás do quartel-general. O subtenente Paulo saiu furtivamente pela porta dos fundos da seção administrativa, com a gola da japona levantada ao máximo. Ele segurava um saco plástico preto. Parecia lixo, mas dentro estavam os itens caros confiscados dos soldados. O clima está estranho desde que aquela Beatriz ou sei lá o nome chegou. Paulo olhou de relance para a janela escura da sala da comandante no segundo andar. Terceiro dia de comando. A nova comandante estava quieta como um rato morto. Aquele ímpeto afiado do primeiro dia tinha sumido, e ela passava o dia todo trancada no gabinete lutando com pilhas de papel. Quando os oficiais entravam para despachar, ela só dizia: deixa aí, sem fazer críticas. HMPF. Como eu esperava. Vai ficar brincando de escritório até ir embora. Paulo soltou um riso de alívio e apressou o passo. Ele seguiu o caminho familiar em direção à cerca do quartel. Havia um buraco ali por onde podia contatar civis sem passar pela guarda. Do outro lado do arame farpado, na escuridão, uma van estava parada com as luzes apagadas. Era o carro do Carlão, o fornecedor de alimentos do quartel. Ei, Carlão! Paulo empurrou o saco plástico pela fresta do arame. A janela do carro desceu suavemente e um homem barbudo apareceu. Eita, subtenente, hoje o frio tá de matar. A mercadoria é garantida? Cala a boca e pega. Dessa vez a coisa é fina. Um relógio classe A e uns eletrônicos lacrados na caixa. O relógio tem até certificado de garantia, então nem pense em me dar mixaria. Carlão verificou o conteúdo do saco com habilidade. Ao ver o brilho do relógio sob a luz do celular, o canto de sua boca subiu. Realmente, o subtenente tem o domingo. Mas ouvi dizer que a nova comandante é Caxias, tá tranquilo? Relaxa. Aquela pirralha sabe de nada. É uma paraquedista que não sabe como o exército funciona de verdade. Tá na minha mão. O acerto é o mesmo de sempre, na conta do meu cunhado, não na minha, tá ligado? Sim, senhor. Até semana que vem. A van deslizou para a escuridão e sumiu. Paulo virou-se satisfeito, pensando no bolso cheio. O vento cortante batia no rosto, mas com o pensamento no dinheiro nem sentia frio. Mas ele nem sonhava. A apenas 50 metros de onde ele estava, na torre de vigilância, além dos soldados de guarda, havia outra pessoa. Coronel Beatriz, vestida com uma roupa térmica preta que se fundia completamente à escuridão. Ela não tirava os olhos do óculos de visão noturna, observando toda a transação entre Paulo e Carlão. Ao lado dela, o capitão Igor, oficial de inteligência, estava pálido. Viu? A voz de Beatriz era mais seca que a estática do rádio. O capitão Igor engoliu em seco. Coronel. Isso é furto explícito de material militar e comércio ilegal com civil. Temos que prendê-lo em flagrante agora. Não. Beatriz baixou o óculos de visão noturna e encarou as costas de Paulo com frieza. Se pegarmos agora, só cortamos o rabo do lagarto. Ele vai alegar que achou no lixo e ia descartar, ou que ia vender para usar o dinheiro no fundo de caixa da unidade. O Paulo é uma raposa velha que rola nesse chão há 20 anos. Provas meia-boca só vão dar chance para ele escapar. Ela tirou um gravador do bolso e apertou play. A conversa entre Paulo e Carlão estava gravada nitidamente. Tem até certificado. Na conta do meu cunhado. Isso não basta. Vamos esperar ele entrar mais fundo no pântano. Preciso construir uma grade perfeita da qual ele não consiga sair, mesmo que queira. Beatriz fez um sinal para o capitão Igor. Amanhã começa a operação. Capitão, vá na primeira sessão como eu mandei e pegue o livro de licenças dos soldados. E chame o oficial de logística, S4, discretamente. Vamos cruzar todos os dados dos livros que o Paulo tocou, vírgula por vírgula. Entendido.
Mas o oficial de logística é muito próximo do Paulo, não sei se ele vai manter bico fechado. Beatriz riu. Aquele sorriso era assustador, como as presas de uma fera mirando o pescoço da presa. Todo mundo tem um ponto fraco. O oficial de logística daria a vida por uma promoção. Se eu mostrar que se ele escolher o lado errado, ele vai perder a farda em vez de ser promovido, ele vai vir rastejando. Sabe qual foi a primeira coisa que aprendi nas forças especiais? O capitão balançou a cabeça, atordoado. A maneira mais segura de matar o inimigo é transformar o lado dele no meu lado. Vamos! Manhã seguinte, sala de reuniões do regimento. Reunião semanal de comando. O Estado-Maior e os comandantes de subunidade estavam sentados, tensos. O subtenente Paulo também estava presente. Ele estava recostado na cadeira com uma postura mais arrogante que o normal, pensando no lucro da noite anterior. Beatriz entrou na sala. Todos se levantaram e prestaram continência. Caveira, sentem-se. Com a ordem curta, a reunião começou. Enquanto as seções de operações, inteligência e pessoal apresentavam seus relatórios, Beatriz apenas ouvia em silêncio. Sem girar a caneta uma vez sequer, apenas encarava fixamente quem falava com um rosto inexpressivo. A pressão daquele silêncio fazia os oficiais suarem frio. Chegou a vez do oficial de logística, o Major Kleber. Ponto com isso, encerro o relatório de logística. Quando o Major Kleber tentou se sentar apressadamente, Beatriz abriu a boca. Espere. Todos os olhares se voltaram para a cabeceira da mesa. Beatriz levantou lentamente a xícara de chá à sua frente, tomou um gole e a colocou de volta. Clac! O pequeno som soou como um trovão. Major Kleber, recebi uma denúncia na ouvidoria do Exército de que o desaparecimento de itens pessoais dos soldados tem sido frequente no nosso regimento ultimamente. Num instante, a sobrancelha do subtenente Paulo tremeu. O Major Kleber gaguejou nervoso. Ah, sim, eu ainda não recebi tal relatório. É estranho. Pelo que levantei, só no 3º Batalhão no último mês, houve mais de 10 casos de sumiço de relógios, carteiras e tênis. Não é material de carga, mas itens pessoais sumindo com tanta frequência. Isso não significa que temos um ladrão dentro do quartel? O olhar de Beatriz moveu-se muito lentamente e pousou com precisão no subtenente Paulo. Paulo pigarreou e olhou para o teto, mas sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Adjunto de comando. Sim, coronel. O senhor não é quem está mais próximo dos praças? Acontece algo assim e o senhor não sabia de nada? Paulo respondeu com cinismo. Ah, os soldados de hoje em dia são muito descuidados e relaxados, senhora. Perdem as coisas por aí e ficam choramingando que foi roubado. Vou reforçar a instrução de conduta. Instrução de conduta, ótimo. Beatriz levantou-se. Ela caminhou lentamente ao redor da sala, passando pelas costas dos oficiais. Toque, toque. O som dos coturnos parou atrás de Paulo. A propósito, subtenente, esse relógio no seu pulso parece muito bom. Muito parecido com o modelo que um soldado nosso disse ter perdido. O coração de Paulo despencou. Ele baixou a manga da farda rapidamente para cobrir o relógio. Ah, isso aqui? É uma réplica que meu cunhado me deu. Onde eu teria dinheiro para comprar um original? Réplica, é? Beatriz inclinou-se e sussurrou no ouvido de Paulo. Cuidado! Quando uma réplica tenta imitar o original, o dono verdadeiro pode aparecer um dia e cortar o pulso fora. Paulo ficou sem ar. Havia uma intenção assassina na voz dela. Aquilo não era um simples aviso. Era um sinal de que ela sabia. Mas Paulo não podia admitir. Ela não tem provas. Só com suspeitas ela não pode fazer nada comigo. Ele forçou um sorriso e respondeu. Terei isso em mente, coronel. Beatriz voltou ao seu lugar e fechou a pasta com força. A partir de hoje, iniciarei uma inspeção surpresa de segurança em todo o regimento. Armários pessoais, alojamentos de sargentos, depósitos, forro da caldeira, até em cima do teto falso. Revirem tudo até não sobrar nenhum rato. Major Kleber e Capitão Igor. Vocês conduzem. Quero o resultado na minha mesa amanhã de manhã. Caveira. Entendido. Reunião encerrada. Assim que Beatriz saiu, a sala ficou silenciosa como se tivessem jogado água gelada. Paulo tremeu o punho.
Essa mulher quer guerra de verdade? Ele ficou inquieto. Ainda havia mercadorias não vendidas no cofre da administração, e no fundo do guarda-roupa de seu alojamento havia mais itens roubados. Se fosse uma inspeção surpresa, eles viriam hoje à noite ou amanhã de manhã. Tenho que tirar de lá. Agora. Paulo saiu apressado da sala. Sua mente estava focada apenas em destruir as provas. Mas essa pressa era exatamente o que Beatriz esperava. À tarde, o céu ficou cinza chumbo e uma tempestade de granizo e chuva congelada começou a cair. O clima na serra não era romântico, era um desastre. O chão virou lama e gelo, e a visibilidade não passava de 5 metros. O quartel entrou em alerta. Todo o efetivo foi acionado para manutenção de emergência e limpeza das valetas para evitar alagamento. O som da respiração ofegante dos soldados com pás e vassouras enchia o pátio. Aproveitando o caos, o subtenente Paulo se moveu freneticamente. Sob o pretexto de supervisionar o trabalho, ele zigue-zagueava evitando os olhares. Seu destino não era seu alojamento, mas um depósito abandonado num canto afastado do quartel. Era um lugar onde guardavam móveis velhos, onde ninguém ia. Ele carregava uma bolsa preta que tirou escondido do cofre. A chuva apagava suas pegadas, então ele se sentiu seguro. Aqui ninguém vai saber. Quando a inspeção acabar, eu pego de volta. Dentro do depósito velho, era frio como um freezer. Paulo levantou um piso solto atrás de um armário velho e empurrou a bolsa para o buraco abaixo. Dentro da bolsa havia dinheiro extorquido, eletrônicos caros e o livro de contabilidade do mercado negro. Se não acharem esse livro, posso inventar que os relógios estavam guardados por engano. Ao terminar, Paulo suspirou aliviado, fechou a porta do depósito e se virou. Clique. Foi então. Do lado de dentro do depósito fechado, ouviu-se o som de algo caindo. Paulo, assustado, tentou abrir a porta de novo. Mas a porta, que não estava trancada, não se mexeu. Oh, o que foi isso? Vento? Ele tentou não dar importância e virou as costas. Precisava voltar logo para o local da faxina para criar um álibi. Mas assim que ele sumiu, alguém se levantou de cima do telhado do depósito, coberto de folhas e gelo. Era a Coronel Beatriz. Ela tinha assistido a tudo, vendo Paulo esconder as coisas sob o piso através de uma telha quebrada. Em sua mão, uma filmadora compacta. Localização confirmada. Eu mesma faço a apreensão das provas. Equipe de inteligência, rastreie a rota do subtenente Paulo agora. Descubram se ele escondeu algo em outro lugar. A voz tensa do capitão Igor veio pelo rádio. Ciente. Coronel, é muito perigoso. Não vá sozinha, deixe que nós. Essa caça é minha. O melhor momento para apertar o pescoço da presa é quando ela tira as botas e acha que vai dormir tranquila. Beatriz saltou levemente do telhado. A tempestade envolvia seu corpo. Ela se movia sem som, como um fantasma da montanha. Naquela noite, às 22 horas, Beatriz estava sentada em sua sala revendo o vídeo da câmera. A imagem estava nítida. O rosto vil de Paulo, olhando para os lados enquanto escondia o livro-caixa, estava perfeitamente capturado. Toque, toque. O ordenança entrou. Coronel, o soldado Mateus do 3º Batalhão pede permissão para falar. Sei que é tarde, mas ele diz que é urgente. Mande entrar. Pouco depois, o soldado Mateus entrou mancando. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e o lábio estava cortado. Assim que entrou, ajoelhou-se diante de Beatriz. Coronel. Por favor, me ajude. Beatriz levantou-se e ergueu o soldado. Militar não se ajoelha. Sente-se. O que houve? Mateus disse soluçando. Hoje, durante a faxina, o subtenente Paulo me chamou. Disse que se eu falasse sobre o relógio para alguém, ele me mandaria para a prisão disciplinar. E disse que ligaria para meus pais dizendo que eu não me adaptei e causei problemas. Estou com muito medo. Não preciso do relógio de volta. Mas por favor, meus pais não. O olhar de Beatriz gelou. O que ela mais desprezava era a covardia de fazer reféns os fracos e ameaçá-los. Ela puxou um lenço e entregou a Mateus. Soldado Mateus. Sim, senhora. Eu vou recuperar seu relógio e sua honra. Os dois. Mas você também tem uma missão. O que devo fazer? Beatriz tirou uma folha de papel da gaveta e colocou na frente dele. Era um formulário de depoimento.
Escreva tudo o que o Paulo disse hoje e todo o tratamento injusto que sofreu até agora. Não omita uma vírgula. A verdade. Não precisa ter medo. Eu estou atrás de você. Como sua comandante, eu prometo. Diante da voz firme dela, os olhos de Mateus tremeram. Ele pegou a caneta com a mão trêmula. O olhar confiante de Beatriz lhe deu coragem. 1 hora depois, o depoimento de Mateus estava nas mãos de Beatriz. Era uma das lâminas decisivas para cortar a cabeça do subtenente Paulo. Agora a última peça do quebra-cabeça se encaixou. Beatriz apertou o interfone. Alvorada para todo o efetivo. Reunião no pátio imediatamente. Sem exceções. Subtenente Paulo inclusive, todos com farda de passeio. Agora. Madrugada, 2 horas. O quartel adormecido virou um caos. A sirene de emergência rasgou o céu noturno da serra. Os soldados correram para o pátio esfregando os olhos, sem entender nada. O subtenente Paulo também saiu vestindo a farda às pressas. Mas que porra é essa a essa hora? Começou a guerra? Ele resmungou e se perfilou. A chuva parou, mas o frio cortante continuava. Os holofotes do pátio acenderam, iluminando tudo como se fosse dia. No palanque, a coronel Beatriz estava de pé. Ao lado dela, 2 viaturas da polícia do exército PEI aguardavam, e policiais armados estavam perfilados. O clima era pesado. Paulo sentiu um mau pressentimento instintivo. Por que a PEI está aqui? Beatriz pegou o microfone. A partir deste momento, nosso regimento entra em diagnóstico de segurança total. Não para combater inimigos externos, mas para eliminar inimigos internos. Um murmúrio correu entre os soldados. O olhar de Beatriz cravou-se em Paulo. Subtenente Paulo Costa. Um passo à frente. As pernas de Paulo tremeram, mas ele fingiu calma e caminhou até a frente do palanque. Chamou o coronel. Acordar os soldados a essa hora para isso. Pergunto ao senhor. Neste momento, colocando sua honra militar em jogo, não tem nem um pingo de vergonha? Paulo engoliu em seco. Centenas de soldados o observavam. Servi 20 anos apenas dedicado a esta unidade e à pátria. Um sorriso gélido surgiu nos lábios de Beatriz. É? Dedicação? Então o que é aquilo? Beatriz fez um gesto e o vídeo começou a passar no telão gigante. A cena de Paulo arrancando o piso do depósito e escondendo os itens roubados apareceu em alta definição. Ei, isso é! O rosto de Paulo ficou lívido. Gritos de choque explodiram entre os soldados. Dentro daquela bolsa escondida, estão os bens suados dos soldados e o seu livro Caixa Sujo. Dedicação? A única coisa a que você se dedicou foi a sua própria ganância. Paulo recuou. E isso é montagem. É uma armadilha. Não fui eu. Ainda fala demais. Beatriz fez um sinal com os olhos e os policiais da PE avançaram sobre Paulo. Subtenente Paulo Costa, você está preso preventivamente por furto de material militar, peculato, abuso de autoridade e ameaça. Levem-no. Me solta. Sabe quem eu sou? Sou o adjunto de comando desta unidade. Onde pensam que estão pondo a mão? Paulo esperneou, mas foi imobilizado pelos policiais robustos e algemado. O som frio do metal ecoou. Clac! Nesse momento, Beatriz desceu do palanque e chegou bem perto do rosto de Paulo. Ela tocou com o dedo na insígnia no ombro dele. Essa insígnia não vai ser mais necessária. É impressionante ver você caindo na cova que você mesmo cavou. Sua vadia. Vou acabar com você. Mesmo se eu perder a farda, eu vou. Cale essa boca. A voz baixa de Beatriz engoliu os gritos de Paulo. Você não é um militar, é só um bandido fardado. Na minha unidade, lixo não se recicla, se incinera. A pé arrastou Paulo e o jogou na viatura. O silêncio reinou no pátio. Beatriz virou-se para os soldados que sopravam as mãos congeladas. Soldado Mateus. Soldado Mateus. O soldado respondeu surpreso no meio da multidão. Amanhã de manhã, venha à sessão administrativa. Procure no meu cofre. Com essa frase, um grito de alegria quase explodiu entre os soldados, mas foi contido pela expressão severa de Beatriz. Mas os olhos dos soldados haviam mudado. Não era mais medo, era confiança e respeito. Tropa, voltar aos alojamentos e descansar. Caveira.
O grito de guerra estrondoso cortou o ar da madrugada. Só então Beatriz deu um leve sorriso e saiu caminhando pelo pátio. Atrás dela, a longa noite de inverno terminava e o amanhecer chegava. Resumo da continuação para manter o fluxo. Uma semana se passou. A unidade parecia em paz, a comida melhorou, mas Beatriz sabia que era só o começo. Analisando o livro Caixa de Paulo, ela descobriu o envolvimento do tenente-coronel Kleber, logística, e de um peixe grande, o general de divisão Marcelo Siqueira. O tenente-coronel Kleber tentou suborná-la e ameaçá-la, mencionando conexões políticas. Beatriz recusou o café e declarou guerra. Em retaliação, o suprimento do regimento foi cortado pela divisão. Beatriz foi pessoalmente ao comando da divisão, mas foi ignorada. Então ela vazou as informações para a imprensa, o Jornal Nacional, causando um escândalo nacional sobre soldados passando fome e frio. O oficial de inteligência da divisão tentou plantar arquivos falsos no laptop de Beatriz durante uma inspeção, mas ela, prevendo isso, tinha instalado um software que transmitiu ao vivo a tentativa de incriminação e exibiu vídeos de suborno dos próprios inspetores. Finalmente Beatriz foi convidada para um jantar pelo empreiteiro Carlos Carlão Mendes, o pivô civil do esquema. Era uma armadilha. Carlão tentou suborná-la com uma mala de dinheiro e, ao ser recusado, mandou seus capangas baterem nela. Beatriz, usando suas habilidades de comandos, derrotou os 4 capangas sozinha em 10 minutos. Enquanto isso, sua equipe invadiu o escritório secreto de Carlão e apreendeu o cofre principal. Com as provas, o general Siqueira, desesperado, enviou mercenários, ex-militares corruptos, para matar Beatriz e destruir as provas no quartel. Beatriz os enfrentou no corredor do comando e os capturou vivos, gravando suas confissões. No final, o general Siqueira foi preso. A unidade foi limpa. Beatriz foi promovida a general de brigada. Cena final. Estação das Flores na Serra. O gelo derreteu. Beatriz arrumava suas coisas. O novo adjunto de comando entrou. General, a tropa está toda reunida no pátio. Querem ouvir suas últimas palavras. Beatriz colocou o cap. No pátio 2.000 soldados a olhavam com admiração. Ela viu o agora cabo Mateus na primeira fila, usando o relógio recuperado. O inverno passado foi rigoroso, mas nós resistimos. Lutamos contra a injustiça e a ganância, que são mais assustadoras que o frio, e vencemos. Eu parto agora. Mas lembrem-se, a farda que vocês vestem não é ferramenta para ganância pessoal. Vocês são o escudo que protege o Brasil e a lança que perfura a injustiça. Nunca esqueçam esse orgulho. Caveira. Quando ela desceu, Mateus gritou, "Obrigado, general", e a tropa inteira aplaudiu e gritou o nome dela. O carro passou pelo portão. Beatriz olhou para trás. Agora, ela ia para um lugar mais alto, onde os monstros eram maiores que o general Siqueira. Mas ela não tinha medo. "Acelera. O caminho é longo", disse ela ao motorista. O carro sumiu no horizonte da estrada sinuosa da serra.